aí pessoal, bem-vindos a mais um vídeo. Meu nome é Carlos. Vou estar agora criando uma sequência de vídeos relacionados ao CorelDRAW, tá ok? Só que antes da gente começar a dar uma introdução sobre ele, vou dar aqui algumas dicas para vocês para acompanhar as aulas de uma forma mais eficiente, tá certo? Primeiro, se você não conhece ou já tem, tá certo? Eu aconselho vocês usarem o navegador Opera para acompanhar essas aulas, certo? Só ir no Google, baixar esse navegadorzinho aqui para vocês estarem vendo os vídeos. Por que eu tenho que usar o Opera? Não é que você tem que usar, é para melhorar. Por exemplo, se você está vendo aqui um vídeo no YouTube, tá certo? E não quer ficar trocando de tela, tipo, tô na tela do Corel, vou ver o vídeo, saio do vídeo, vou pro Corel. Aqui você tem uma opção que ele já traz. Você dá um cliquezinho aqui no topo, nesse desenho, ele cria uma miniatura do vídeo para você, que ele fica sobre todas as telas que estão abertas, tá? Então, à medida que você estiver utilizando lá o programa, você pode estar vendo o vídeo ao mesmo tempo. Então isso aí facilita, porque eu posso estar fazendo uma coisa no vídeo, você querer fazer ao mesmo tempo. Para não ficar trocando janela, você vai e coloca ali a miniatura do vídeo, tá certo? Você vai poder avançar o vídeo normalmente, voltar e tá trabalhando de uma forma mais eficiente, tá ok? Então o conselho que eu já dou é você baixar esse navegador e utilizar esse recurso para estar acompanhando a aula e podendo fazer ao mesmo tempo, ok? Outro detalhe que eu queria falar para vocês é que o CorelDRAW ele tem uma apostila própria dado de graça pela empresa, tá certo? Então se você colocar aí no Google, sei lá, CorelDRAW PDF, vai aparecer vários links. O que aparecer no topo é o próprio link aqui da empresa, né, que é o guia. Você vai nesse link e ele te dá um arquivo em PDF com as instruções de como utilizar o programa, explicando as ferramentas, até a forma de instalação ele ensina, tá certo? Então é legal você estar usando aqui também uma apostila para estar acompanhando. Por quê? As aulas que eu vou dar vão ser muito objetivas, certo? Vão ser aulas para que você chegue na empresa sabendo fazer pelo menos a maior parte dos serviços que a empresa pode lhe pedir, ok? Então esse é o foco dos vídeos. Então muitas vezes eu não vou perder meu tempo fazendo efeitos que eu sei que vocês não vão precisar, tá certo? Eu vou aqui ensinar o cara a botar lá a textura de cobra no rosto da pessoa. Tu vai usar isso pra quê, cara? Beleza? Tu tem que aprender a fazer basicamente o que no CorelDRAW? A criar documentos, tá certo? Do tamanho correto, saber a forma de impressão, trabalhar com vetores, objetos, trabalhar com objetos, criar faixas, tá certo? Organização de documentos, como é que se organiza um cartão de visita, quais os dados tem que ter, e é esse tipo de trabalho, tá? Uma grande parte das gráficas, quando tu vai fazer algum tipo de serviço, ele já tem um modelo pronto para você só fazer alterações. Então tu vai ter que também entender bem as ferramentas que podem alterar uma arte já definida, né? Poder mudar ela. Em alguns casos, claro, o cliente pode querer que você crie algo personalizado, tipo o gosto dele, do zero. Então tu vai ter que conhecer uma boa quantidade de ferramentas para qualquer ideia que ele te der, você saber se é possível ou não fazer aquilo, ok? Então eu vou estar usando algumas informações da apostila também, outras eu não vou estar utilizando, eu vou estar realmente falando automaticamente, tá? Então aqui é o seguinte, voltando ali para o Corel, pronto. Para iniciar, você tem que saber alguns detalhes como criar um documento, tá certo? Saber configurar ele, que é o que muita gente fica confusa às vezes, tá? Relacionado a alguns detalhes. Primeiro, eu estou usando a versão X8, tá? Se você estiver usando uma versão anterior, não tem problema. Eu sempre vou tentar dizer como é feito aqui. Se houver alguma mudança nas versões anteriores, né, a forma de chegar à ferramenta, essas coisas, eu vou estar falando como é que você chega nela. Então já deixando claro, não é um curso, né, não é vídeos relacionados ao CorelDRAW X8.
relacionados a CorelDRAW, o geral, qualquer versão, tá certo? De início aqui, o que algumas pessoas ficam curiosas é que veio CorelDRAW da tela preta, outros da cor meio cinzenta. Ali é só configuração, pessoal, aquilo ali nem influencia nada, é só estética mesmo. Tu tem aqui uma opção de configurar, definir suas preferências de espaço de trabalho, isso no X8, tá? Aí ele tem aqui a opção da área de trabalho e aparência, né? Que algumas pessoas colocam preto para ficar legal, né? Tipo, nossa, o CorelDRAW dele é preto, então ele se garante. Não tem nada a ver, é só estética. Eu vou deixar na opção leve porque fica até mais agradável de ver, tá certo? E aqui eu tenho uma questão do tamanho lá dos itens. Eu posso aumentar ele, posso reduzir. Dependendo do vídeo e do foco, eu vou estar aumentando ou não o tamanho das ferramentas, até para você não precisar ficar aumentando e reduzindo o tamanho do vídeo, tá certo? Vou dar aqui OK, vamos lá. Para iniciar um documento, tu que decide se vai usar essa tela de boas-vindas, tá? Eu fechei a tela de boas-vindas, beleza, tem uma casinha ali, é só clicar nela que ela volta, tá? Ele tem aí já de cara aqui a opção novo documento. Você pode usar esse atalhozinho aqui também, novo documento, que é Ctrl N, tá? Caras, é Ctrl N mesmo, que eu já vi que alguns programas da Microsoft ele diz um atalho, tu vai ver, não é, sei lá, tentar aqui, Ctrl N, é a opção de criar um novo documento, legal. Ou tu vem direto no menu arquivo e vai lá em novo, tá certo? Então tu pode usar qualquer uma dessas três formas de criar, na verdade 4 se eu for contar com um atalho, tá certo? Aqui ele vai trazer lá, cria um novo documento. E aqui algumas opções para me definir antes de começar meu trabalho. Detalhe, se eu só der OK aqui e quiser mudar a configuração, eu mudo depois, tá? Já eu explico isso melhor. Então, galera, é o seguinte, ó, essa parte aqui de nome, tu coloca se quiser, tá? Não é obrigatório colocar, tem gente que já coloca aqui, o nome do meu, sei lá, vídeo, sei lá, não, eu não vou botar não, nem é importante isso aqui. Destino predefinido, tá certo? Isso aqui é um conhecimento um pouco mais técnico, tá? Sobre a questão do destino. Ele tem lá a opção padrão do Corel, Web, CMYK padrão, RGB padrão, padrão do CorelDRAW e personalizado. Detalhe, cara, eu não sei o que é RGB nem CMYK. Beleza, eu vou na ideia que eu também não sei, então eu vou lá pesquisar, né? Sei lá, pode estar lá, o que é RGB? A Google traz as informações, né? Tá lá, RGB é uma abreviatura do sistema de cores aditivos formado por vermelho, verde e azul, tá certo? Ou seja, o R, o G e o B é a abreviação dessas três cores, vermelho, verde e azul. Claro que a abreviação é em inglês, tá certo? Aí vamos lá, e o que é o CMYK? Tá lá, o que é CMYK? Olha eu botando C. CMYK é o sistema de cores cuja sigla é formada pelas cores ciano, magenta, amarelo e preto. Então é basicamente isso, tá certo? Se alguém aí questionar vocês, sei lá, tá fazendo um curso de design gráfico, tem lá aquelas atividades que geralmente são escritas e ele tiver pedindo a definição do que é RGB e do que é o CMYK, essas duas informações aqui são bem precisas, tá certo? Eu não preciso saber nada além do que é isso daqui. No entanto, deixa eu só voltar lá no Corel. Eu quero saber a questão do destino, tá certo? Quando é que eu vou mudar o destino predefinido ou se eu realmente vou precisar mudar isso aqui ou não. Se eu for lá no manual, ele vai me dar essa informação, ó, bem simples. Ela está na página 55 do manual do CorelDRAW. Ele diz lá, ó, no destino predefinido, se eu escolher CorelDRAW padrão, ele diz que aplica as configurações padrão do CorelDRAW para a criação de gráficos que se destinam à impressão, certo? Então, basicamente sempre vai ser o padrão, né? Se tu for imprimir um documento, é o CMYK ou CorelDRAW padrão. CMYK padrão aplica configurações para a criação de gráficos que se destinam à impressão comercial, ok? E aí tem as outras opções e tal. Se for criar um documento para web, tu vai escolher a opção web, né? Que ela se destina à internet. E aí no manual tu olha aí, no caso, essas definições com mais calma, dá uma olhadinha lá, beleza? Voltando aqui no CorelDRAW. Tamanho. Pessoal,
A ideia do CorelDRAW é tu já criar o documento do tamanho que você vai imprimir, tá certo? Se tu for imprimir um cartão de visita, certo? Um conjunto de cartões de visita, tu já coloca um tamanho pré-definido. Ele traz aqui as opções A4, A6, cartão de visita já está aqui, ó, certo? O que é que muda de um para outro, Carlos? Literalmente o tamanho. É só o tamanho que muda, tá? Se eu botar lá o cartão de visita que eu acabei de perder, o coitado, cadê ele? Volta aqui, aqui o cartão de visita. Ele vai dizer lá a largura é 3,5 polegadas e a altura 2,0 polegadas. Cara, eu não faço ideia que tamanho é esse. Beleza? E já deixando claro aqui, tem muito cara que às vezes, sei lá, tu tá assistindo um vídeo de CorelDRAW, o cara diz, coloca ali 1028 pixels de largura por 780 pixels de altura, tá certo? De duas uma, ou ele só tá repetindo o que ele viu em outro vídeo e não sabe que não precisa ser aquelas medidas, tá? Ele não precisa usar pixels para trabalhar, ou ele já está acostumado a trabalhar com aquele formato de unidade, tá certo? Eu particularmente só sei trabalhar de forma exata com centímetros e milímetros, tá certo? Então com essas duas unidades eu trabalho perfeitamente. Pixels, cíceros, de dots, sei lá, pés, eu não sei trabalhar com essas unidades não. Então eu vou botar claro aqui, eu fico mais confortável. Eu vou colocar lá centímetros. Praticamente todos os vídeos eu vou colocar em centímetros. Aí ele diz, a largura é 8,89 centímetros e a altura é 5,8. Agora eu já tenho uma ideia de qual é o tamanho do documento. Beleza? Então, Carlos, mas quando é que eu vou colocar isso aqui em pixels realmente? Sei lá, se tu for lá numa rede social, num site que pede para você colocar lá uma imagem, geralmente eles têm as restrições de tamanho da imagem, eles te dão tamanho em pixels. Se ele te deu o tamanho em pixels, então tu coloca aqui o tamanho, sei lá, muda a unidade para pixels. Cadê isso? Tá aqui, pixels. Aí tu vai colocar lá a largura e a altura que ele colocou, tá certo? Coloquei a altura e a largura que ele colocou. Depois eu posso botar em centímetro para me sentir melhor? Pode, sem problema, tá? Ao lado vem essas duas caixinhas que é a orientação do documento, né? Retrato ou paisagem, né? Ele inverte a altura pela altura ou a altura pela largura, certo? Vou deixar aqui deitadinho. Quantidade de páginas que meu documento vai ter, o modo de cor, se eu vou deixar no modo CMYK ou RGB, já vimos o que é isso daqui. E essa resolução de renderização é o seguinte, cara, se tu procurar agora no Google sobre isso, qual é a melhor resolução para se trabalhar, a galera vai dizer uma coisa, vai dizer outra e vai ficar um negócio meio bagunçado, tá certo? O legal é tu olhar para que isso aqui serve. Lá no manual ele vai dizer, ele diz ali, você também pode, ele vai dizer unidade de desenho, largura e altura, que foi o que eu expliquei, retrato, paisagem, número de páginas, né? Configure o número de páginas, modo de cores, blá blá blá. Cadê o... Tá aqui. Para que serve a resolução de renderização? Ele diz ali, escolha uma resolução de renderização na caixa de listagem, resolução da renderização. Serventia, definir a resolução para efeitos que provavelmente serão convertidos em bitmap. Ele vai servir basicamente para isso, tá certo? Tem gente que diz que é bom deixar em 300, sei lá, dá para deixar maior do que 300? Aqui de início não dá. Se eu digitar ele permite, se eu botar lá 500, ele vai deixar? Por enquanto até que deixou, né? Ou seja, ficaria maior, né? Quem sabe? Vou deixar aqui 300. Basicamente é isso aqui que tu precisa configurar, nada mais do que isso, tá certo? Aqui tu não precisa mexer em praticamente nada. Aqui na descrição é só algumas informações que eu estou selecionado ali, eu acho. Se eu botar aqui na renderização, defina a resolução dos eventos que serão convergidos. Quando eu boto aqui na ferramenta, se vocês perceberem, ele mostra aqui na descrição o que está escrito lá no manual, certo? Por isso que é legal você acompanhar as duas coisas. Então, esse é meu documento, vou dar OK. Vamos ver se ele vai pedir o nome. Pediu não. Tá lá o meu documento. Como eu falei lá no início, você não precisa criar
um documento já do tamanho específico, se você quiser. Você pode criar lá e depois ajustar. Tipo, eu coloquei tamanho A4 sem querer, dei OK. Aqui em cima você vai poder mudar, tá certo? Aqui em cima onde? Qual o nome desse lugar? Pois é, outra questão. Como é que eu sei o nome das partes do CorelDRAW? Você nem precisa de curso para fazer isso. Se você clicar com o botão direito por aqui, que é onde não tem nada, né, nessas barras aqui, ó, ele vai dizer que está ativado a minha barra de menus. Minha barra de menus são essas opções que estão aqui no topo, né, arquivo, editar e tal. Eu tenho minha barra de status. Onde é que fica a barra de status? Geralmente aqui na parte de baixo, né? Se eu tirar aqui, ó, barra de status, sumiu lá aquela informaçãozinha ali de baixo. Então, voltando, barra de status, voltou, né? Ela me diz ali dá algumas informações, como a posição ali do ponteiro do mouse, a questão de cores, cor que está selecionado e tal. Voltando lá, eu tenho aqui minha barra chamada de barra padrão, tá? O que seria a barra padrão, galera? Essa barra aqui onde tem a opção de criar um documento, abrir, tá certo? Então essa barrazinha aqui é a minha barra padrão, né? Tem a opção lá salvar, imprimir e tal. Minha barra de propriedades. A barra de propriedades é essa barra abaixo da barra padrão, tá certo? O que a barra de propriedades me mostra? As propriedades da ferramenta que eu estou trabalhando. Por exemplo, no momento eu estou na ferramenta selecionar. Como eu não tenho nada aqui selecionado na minha página, está me mostrando as propriedades da minha página, que é o tipo de documento, né, o tamanho dele, a altura e largura, a orientação, a unidade, como eu falei, eu posso mudar isso aqui à vontade, beleza? Então as propriedades estão mostrando isso. Se eu mudar de ferramenta, tipo, eu vou pegar aqui o retângulo, né, ferramenta retângulo, ele vai alterar as propriedades para as propriedades do retângulo. E assim vai indo. Cada ferramenta que eu escolher, ele altera as propriedades, tá ok? Ele traz também minha caixa de ferramentas. Onde é que está a caixa de ferramentas? É essa caixa aqui do lado, essa barrazinha aqui, ó, que é a barra que a gente mais vai estar utilizando nos vídeos, beleza? Então basicamente é isso aqui. Aqui do lado ele tem a minha caixinha de cores, tá? Essa caixa de cores, tu tem como saber qual é a referência dela. Tu vem aqui em janela, esperar meia hora agora, janela, pronto, janela. Aí ele tem aqui, ó, paleta de cores. A que está selecionada é minha paleta padrão, tá certo? Se eu desmarcar aqui, ó, ela some, ó. Peguei um CorelDRAW sem as cores, é porque alguém tirou, né? Sem querer, sei lá. Vou lá, paleta de cores. Clica aqui e ela volta. Quero escolher uma outra paleta com mais opções. Você vai lá, ó, paleta de cores. Ele tem aqui essas outras opções, ó, CMYK padrão, RGB. Esse nomezinho aqui feio que eu não sei pronunciar, tá? Vou escolher ela. O que é que vai mudar da padrão para ela? Essa aqui era a padrão, né? Cadê aqui? Tá lá. É a paleta padrão. Essa paleta aqui, ó. Eu vejo que tem algumas cores. Quando eu vou naquela outra paleta que eu escolhi e abro aqui embaixozinho, ó, tem aqui uma setazinha apontando aqui para a direita, né? Quando eu abro ela, ela vai mostrar uma quantidade maior de cores, tá certo? Então essa é uma das vantagens que você pode estar utilizando, né, para fazer os seus trabalhos. Não é por falta de cor que tu vai deixar de fazer uma arte, certo? Eu não queria essa barra ali, fica misturada, queria colocar ela em outro canto. Aqui no topo dela você vai ver tipo uns buraquinhos ali, ó, aparece lá aquela seta, você pode destacar essa janela, beleza? Uma vez destacada, você pode encaixar ela em alguma outra parte do programa. Vou puxar ela aqui para perto da barra de status. Soltei, ó. Eu encaixo ela ali e posso estar utilizando ela nessa parte, né? Abrir aqui as opções, ó, fazer lá os meus trabalhos. Beleza, galera? Então, essa aqui é só a introdução do programa, o que a gente precisa saber para iniciar os nossos trabalhos, tá certo? Nos próximos vídeos a gente já vai começar com a parte prática, ou seja, criar documentos, trabalhar com objetos e usar alguns efeitos. Então, espero que tenha dado para entender tudo que foi mostrado. Aguardo vocês aí no próximo vídeo, tá? Falou!